Tudo bom, pessoal? Bom, a gente vai iniciar mais um banco de atividade, né? Esse é o quinto banco. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a segunda parte da Revolução Francesa. Lembra lá na primeira parte da Revolução Francesa, onde teve aquela revolta, onde os populares, né, os camponeses, se juntaram ali, conseguiram fazer uma revolução na França, né, junto com os jacobinos e girondinos, né, esses grupos que acabaram liderando aí a Revolução Francesa. Acabaram ali tirando o rei do poder, executando o rei e implantando uma república na França. Só que nesse período que aconteceu a Revolução, depois, para manter ela, algumas coisas foram necessárias na visão ali dos revolucionários para manter a Revolução e não voltar ao antigo regime. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, a segunda parte da Revolução. O que aconteceu nesse período, que vai do período do terror, que nós vamos falar que foi uma época que houve muitas mortes, até a era do Napoleão. Na imagem aí, eu coloquei para vocês a figura do Napoleão ao centro, né? À sua esquerda aí está uma guilhotina junto com a bandeira francesa e à sua direita está a imagem do Robespierre. Vou falar um pouco sobre essa figura, que foi quem liderou a França nesse período da segunda parte e implantou o terror, onde muitas pessoas foram guilhotinadas, muitas mortes ocorreram, ok? Vamos ao nosso material. Bom, para a gente começar a falar sobre o período do terror na França, que houve muitas mortes, nós vamos falar sobre essa figura, o Robespierre. Quem era esse Robespierre? Ele fazia parte ali da Revolução e ele implantou medidas duras, medidas radicais para não retomar o que era antigamente, para que os reis não voltassem ao poder. Ele acreditava que para você manter o poder tem que ter medidas duras, né? Porque a situação da França ela ficou insustentável. Depois que o Luís XVI morreu, né, todo mundo queria tomar poder, todo mundo queria controlar ali e os países vizinhos acabaram se juntando para tomar a França novamente e instalar novamente uma monarquia, o antigo regime, e o rei voltar ao poder. Então o que eles fizeram? Eles acabaram ali se separando, os girondinos e os jacobinos, porque os girondinos tinham uma outra visão, uma outra forma de conduzir a revolução, e os jacobinos eles eram mais radicais, então eles se separaram. E os jacobinos defendiam a necessidade de tomar medidas radicais para manter o avanço das tropas estrangeiras que queriam invadir a França, para poder manter a revolução como de fato eles queriam, né? E atender os desejos da população. Então, o que os jacobinos fizeram? Eles acabaram expulsando os girondinos e acabaram eles tomando o poder. Então, teve uma briga entre os girondinos e jacobinos ali. Então, o Robespierre acaba fazendo isso e implanta uma nova era na França, que é a era conhecida como o período do Grande Terror. Por que Grande Terror, pessoal? Porque é um período que muitas pessoas foram guilhotinadas. Exatamente, foram mortas na guilhotina. Morria muita gente por dia. Então, iniciou-se esse período chamado de Grande Terror. Como que aconteceu essa questão das mortes? Aqui ao lado, aí à sua esquerda, eu coloquei uma imagem de um carrasco, né? O carrasco é esse carinha aqui que está soltando a guilhotina, né? Esse equipamento aqui é a guilhotina, que é uma lâmina de aço, né? Que é soltada, e aqui está a pessoa com a cabeça. E essa lâmina, ela cai e corta o pescoço da pessoa. E era feita assim, em praça pública. Então, como que começou essa questão das mortes? Então, o governo fez o quê? Ele suspendeu todas as liberdades civis, né? E adotou uma política de mobilização geral para conter os contra-revolucionários, que tinha os que não concordavam com a revolução. Então, para causar um respeito pela revolução e o medo das pessoas, e que ele faz? Ele instala um comitê de salvação pública, onde dava pleno poder, né, sobre o exército e a política interna do tribunal. Ou seja,
ele podia julgar, né, aqueles que ele considerava suspeitos de tramar contra a revolução. Ou seja, o importante era manter a revolução, para que não voltasse ao antigo regime. Então ele começou a fazer esse tipo de trabalho. Sob a liderança de Maximilien, que é o Robespierre, né, a repressão jacobina silenciou até mesmo os líderes da revolução que divergiam. Porque tinham líderes da revolução que não concordavam com o que estava sendo feito, com a morte de pessoas. Mas o Robespierre, ele conseguiu silenciar essas pessoas. De que forma? Levando para a guilhotina. Você não concorda com o governo? Você não aceita a revolução? Guilhotina. Então, as pessoas começaram a entrar em pânico, porque muitas pessoas iam para a guilhotina, começaram a matar muita gente. E isso começou a agravar a situação. Mais de 16 mil pessoas foram executadas. E esse Comitê de Salvação Pública, né, e o Tribunal Revolucionário era para tentar conter esses contra-revolucionários e manter a revolução. De que forma? Guilhotinando as pessoas. O que foi esse terror então, gente? Por que fala terror? Você imagina você ver a pessoa sendo guilhotinada em praça pública. Isso já dá uma imagem de medo. Aqui ao lado nós temos um quadro, né? Esse quadro aqui, essa figura, né? É um pintor francês, o Claude Renoir. Foi ele quem fez esse quadro. O que mostra esse quadro? Elizabeth, né? De Canzote, que tenta salvar a vida do seu pai na prisão da abadia, que ele ia ser guilhotinado. Então, a multidão enfurecida de sans-culottes e de revolucionários querem matar esse escritor no centro e a filha implora por misericórdia. As pessoas tomaram uma visão da revolução que achavam que iam manter a revolução, manter a república e não ia voltar ao antigo regime dessa forma, agindo na forma da barbárie. Então esse quadro ilustra o medo das pessoas, né? Mostra esse medo. Então durante esse período que durou de junho, né, até julho de 1794, Robespierre centralizou o poder, né? Ficou na mão dele, no Comitê da Salvação Pública, e ele governava de forma autoritária. Sim, era a vontade dele que era feita. Os jacobinos, eles continuavam a defender o ideal de uma república na qual os cidadãos tivessem os seus direitos preservados pela lei, especialmente a propriedade privada e a liberdade de pensamento. Isso manteve. Mas apesar disso, pessoal, ele também afirmava que a guerra contra os inimigos o obrigava a suspender temporariamente esse direito. Ou seja, né, eu respeito o direito à propriedade privada, eu respeito a liberdade individual, porém, por conta dos contra-revolucionários e das conspirações, eu vou suspender esses direitos. Então ele acaba agindo de forma autoritária. E ele fazia o quê? Mandava prender todos os suspeitos contra a revolução. E depois fazia o quê com eles? Guilhotina. Gente, era mortes por dia, muitas mortes por dia na guilhotina. E tudo em praça pública. As pessoas começaram a ficar em pânico. Mas tudo em nome do quê? Em nome de uma república, em nome de uma liberdade que até então ele tinha suspendido. E essa violência, para Robespierre, era necessária para manter a revolução, para não voltar ao antigo regime. Porém, à custa de quê? De muitas vidas que se perderam. E isso deixou as pessoas em pânico, né? Esse período da revolução, as pessoas ficaram em pânico mesmo. Para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei para vocês um discurso. Olha só o que o Robespierre fala no discurso dele para justificar o porquê ele guilhotinava as pessoas. É um documento e nesse discurso dele, que já está no museu, né, a fala dele foi documentada, ele fala o seguinte, presta atenção. No exterior, todos os tiranos vos cercam. No interior, todos os inimigos da tirania conspiram. É necessário acabar com os inimigos interiores e exteriores da República, ou perecer, morrer, junto com ela.
Nessa situação, a primeira máxima regra da vossa conduta política deve ser a de conduzir o povo pela razão e os inimigos do povo pelo terror. Ou seja, é contra a República? Morte. Vamos mostrar o terror. Você é contra? Vamos te matar. Se o recurso do governo popular na paz é a virtude, o recurso do governo popular na revolução é, ao mesmo tempo, a virtude e o terror, sem a qual o terror é funesto, prejudicial, o terror sem o qual a virtude é impotente. O terror não é outra coisa senão a justiça imediata, severa, inflexível. Ele é, portanto, uma emanação, consequência da virtude. Então, ele coloca nesse discurso, pessoal, a palavra virtude, que significa o quê? Amor à pátria, à república, à igualdade. Em resumo, ele falava o quê? Que por amor à pátria, à igualdade, aos direitos comuns para todos, temos que agir de forma severa. De que forma? Matando os inimigos. E qual era a forma de matar? Guilhotinando as pessoas. Né? Por isso, ele acreditava fiamente nisso e muitas pessoas acabaram perdendo a vida de fato na Revolução Francesa por conta dessa violência que foi utilizada para conter os contras-revolucionários que não concordavam com a Revolução ou até concordavam com a Revolução, porém discordava de alguns pontos dessa Revolução, que para Robespierre era inadmissível. Ele então mandava executar essas pessoas. Né? Realizações do governo jacobino. Estando lá os jacobinos e Robespierre à frente da Revolução, eles tiveram algumas realizações. Né? Teve a questão da guilhotina, da morte em praça pública, teve, mas também teve realizações que o governo conseguiu concretizar. Né? Por exemplo, nessa época, o preço dos alimentos aumentaram muito e a população mais pobre da cidade e do campo continuava passando fome. Apesar da violência praticada, o governo jacobino também adotou medidas de caráter social, isto é, medida para aliviar o sofrimento dos pobres e dos necessitados. De que forma? E que eles fizeram? Olha só, os jacobinos, eles aboliram a escravidão nas colônias francesas, era proibida a escravidão, e também tabelou o preço dos alimentos básicos, que era o pão principalmente, o trigo. Ele tabelou o preço e não deixou subir mais, para que a população mais pobre tivesse acesso a essa alimentação. Né? Eles determinaram por lei que o preço máximo do alimento e do pão era X, não podia ser mais que aquilo. Os comerciantes não poderiam aumentar muito o preço dessas mercadorias de primeira necessidade. Seria como hoje o governo tabelasse o preço da nossa cesta básica, que é o alimento principal nosso, o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar. Então, esses produtos lá na França, que era o pão, o trigo, que era o alimento essencial, foram tabelados. Eles confiscaram as joias dos nobres, sim, tiraram tudo que era de joia dos nobres e doaram para a população mais pobres. Né? E também cunharam, aí fizeram uma espécie de papel moeda, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui ao lado, tá vendo? Ó? Era como se fosse um dinheiro, né? O dinheiro nosso hoje, papel moeda, que a gente fala. Aqui é o valor de 15, né? O valor de 15 cents, que deveria ser o valor lá da moeda, que ele começou a circular na França naquele período, né? Que era chamado de assignat, né? Que era esse papel moeda. Então, algumas realizações foram benéficas para a população mais pobre, já que quem participou em grande parte da Revolução foram os camponeses. Lembra lá atrás? O povo mais pobre da pirâmide, né? Tinha lá quem estava no topo, que eram os mais ricos, e os mais pobres na parte de baixo. Então foram eles que ajudaram na Revolução. Então nada mais justo do que atender esses anseios da população mais necessitada. Outras medidas que os jacobinos também tiveram foi a distribuição das terras para os camponeses. Lembra que a luta maior era por terras também? Então houve essa distribuição de terra. Né? Essa imagem ao lado, ela retrata um camponês cuidando de seus animais,
né? Na parte superior da imagem a gente pode ler, não dá para vocês lerem, mas está escrito aqui nesse pedacinho aqui, ó, está escrito: nascidos para a pena ou para o trabalho duro e sofrimento. É importante lembrar que a maior parte da população francesa nessa época era composta de camponeses pobres, que era realmente, eles nasciam ali para o dor e para o sofrimento. Eles trabalhavam muito, né? Tinham pouco e a maior parte ia para a nobreza. Então, o que os jacobinos fizeram? Eles foram de forma democrática, fizeram uma reforma, né? E distribuíram as terras para essas pessoas, né? E aboliu todos os direitos dos senhores. Não teve indenização para os senhores. Eles perderam as terras e foi distribuído. Foram beneficiados, pessoal, mais de 3 milhões de camponeses, né? Eles distribuíram todas as terras tomadas dos nobres e da igreja para os camponeses pobres, que era uma das propostas da Revolução, dar terra e pão para quem tem fome, né? Essa era uma das ideias da Revolução e, de fato, eles cumpriram isso, né? Com o objetivo de sustentar a guerra contra as potências estrangeiras. O governo jacobino fez o quê? Ele abriu a manufatura de armas, ou seja, eles estavam preocupados com as invasões externas de outros países quererem invadir e retomar a França e implantar novamente o antigo regime. Então ele abre ali a produção de armas, né, de canhões, né, roupas e sapatos para soldados, porque eles estavam prevendo uma guerra, então eles tinham que se proteger. Então a produção de armas acabou sendo autorizado para servir de apoio, né, também para as pessoas que estavam ali precisando de um trabalho, os órfãos, as viúvas, essas pessoas começaram a trabalhar nessas manufaturas, na produção dessas manufaturas, desse tipo de material, se prevendo para as guerras, né? Nesse período também, pessoal, foram criadas as primeiras escolas laicas. O que é dizer laico? Sem religião. Porque até então todas as escolas, todo o ensino era dominado pela igreja. Tudo era feito através da igreja. E o que eles fazem? Abole a igreja da escola e diz: religião é uma coisa, escola é outra. E separa essas duas coisas. A escola se tornou laica, tanto que até hoje nossas escolas públicas elas são laicas. Nós não temos o ensino religioso, a parte de religião dentro da escola, porque cada um tem a sua fé. Então, essa divisão o Robespierre já fez lá na França e tornou o ensino primário gratuito e obrigatório, como hoje também acontece. O ensino básico hoje, por exemplo, o ensino de vocês aí básico, né, que é do ensino infantil até o 9º ano, é obrigatório. Né? Se o pai não coloca o filho na escola, se ele não vai para a escola, ele responde lá no conselho tutelar. Então ele fez isso lá atrás, ele tornou obrigatório e gratuito, né? E promoveram muitas mudanças e muitas conquistas. E as pessoas mais pobres das cidades acabaram sendo atendidas. Então o governo do Robespierre teve um grande êxito, né? Foi bom para as pessoas. Apesar de todo aquele terror, ele conseguiu conter todas as invasões externas e proteger todas as fronteiras da França contra as invasões. E o povo estava satisfeito com o que estava ocorrendo, né? Outra coisa também que aconteceu, pessoal, foi o seguinte: como eles estavam no período de revolução, tudo eles queriam mudar, até o calendário eles quiseram mudar. O calendário. Os meses que nós conhecemos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e por diante vai, e a semana, eles mudaram tudo. Eles mudaram e implantaram um novo calendário, né? Pra vocês terem uma ideia, essa imagem aqui do lado, né, é uma imagem, né, uma gravura aí, olha, de uma mulher com um cordeiro, um carneirinho na mão. Aqui atrás, essa é uma fumacinha, chama-se bruma. Bruma é uma neblina, né? É uma neblina. É uma gravura, era a parte do calendário produzido pelo, né, desenhista Salvatore Tresca, de 1797 a 1805, que é uma alegoria, né, do calendário do mês de Brumário. Por que mês de Brumário? Era um mês onde tinha muitas névoas naquele período, então eles deram o mês de Brumário.
Por exemplo, esse mês de brumas, que era das névoas, era um período que era próximo ao período de outono, né? Que é aquele período que vai chegar o inverno e ainda não está frio ainda. E tá, até aquelas neblinas, aquelas névoas, então chamaram de mês o brumário, né? Por causa das névoas, né? Outro mês que eles colocaram, que era próximo à colheita das uvas, que normalmente era começo de dezembro, janeiro ali, eles colocaram de vindemiário, que era a época das vindimas, né? Que era a colheita das uvas, das vindimas. Então eles colocaram de vindimiário. Então cada mês eles colocaram de acordo com o que era produzido ou com a natureza, né? Então eles mudaram essa questão do calendário para dizer que uma nova França nascia. Então um novo calendário era necessário para acabar de vez com o antigo regime, com o poder do rei. E o que eles fizeram também? Eles padronizaram um sistema de pesos e medidas, né? E determinaram que as unidades metro e quilograma e litro fossem utilizadas em todo o país. Porque até então, cada um fazia a medida de um jeito. Era uma verdadeira desorganização. Ele organizou isso e padronizou metro, quilograma e litro, né? Essas ações elas ficaram marcadas na vida cotidiana das pessoas e começou a criar uma nova sociedade, diferente daquela que existia no antigo regime, né? Porém, algumas coisas acabaram sendo abolidas. O calendário revolucionário, por exemplo, não vingou, não foi para frente, pessoal. Vindimiário, mês brumário, não vingou. Mas o sistema de pesos e medidas permaneceu. Tanto que até hoje a gente utiliza esse sistema aqui, né? Na América, no mundo todo, acaba usando o sistema de metro, quilograma, litro. É o sistema que acabou sendo unificado no mundo inteiro. E eles permaneceram com esse sistema. Mas o calendário eles tiraram de vez. A queda de Robespierre, gente. Tudo que é bom, né? Um dia cai. E o que aconteceu com Robespierre, né? Essa fase do autoritarismo do Robespierre e do grande terror acabou gerando uma divisão no governo, né? Acabou dividindo o governo, porque muitos não concordavam com a situação do que acontecia e outros concordavam. Por exemplo, os sans-culottes, que era aquele grupo mais radical, eles queriam aprofundar as mudanças para destruir de vez a aristocracia, o povo mais rico, né? E implementar uma república popular. Tirar o poder da mão dos aristocratas, que tinha um povo rico que estava no poder ali comandando, atendendo a população, mas os sans-culottes queriam que o povo ficasse no poder. E os jacobinos, por sua vez, né, eles eram adeptos de uma democracia representativa, ou seja, que tivesse alguém que representasse os seus colotes, que representasse o povo, né? E eles sofriam muitas pressões para atender os desejos dos seus colotes, né? Esse excesso da política do terror e a divisão entre a pequena burguesia, quem não tinha muito dinheiro, e o movimento popular acabaram enfraquecendo a República Jacobina. E o Robespierre acabou perdendo força. Ele acabou, né, ficando isolado, né? Porque grande parte da burguesia acabou articulando um golpe para tomar o poder e tirar o Robespierre. Assim, Robespierre ele acabou sendo preso depois e no dia seguinte à prisão dele, qual foi o destino dele? A guilhotina. Aquilo que ele mais usou contra muitas pessoas foi usado depois contra ele. Aqui nessa gravura ao lado, a gente vê uma imagem, uma gravura feita pelo Jean, né, Joseph François de Torchet, no início do século XIX. Né? Ela é baseada numa pintura anterior ali, a esse período, que retrata a prisão do Robespierre. Né? Uma pintura que eles colocam o Robespierre sendo aqui preso, né, por esse grupo que já estava dando o golpe para tomar o poder. Então Robespierre cai, né? O nono termidor ali seria o mês que ele caiu, que era um outro mês também do período do calendário francês. Depois que o Robespierre caiu, o que eles fazem? Eles implantam um diretório. O que é um diretório? O diretório, gente, era um grupo de 5 diretores que conduziriam a França nesse período após a queda do Robespierre.
E eles seriam trocados periodicamente, né? Esse novo governo, conhecido como Diretório, eles se reuniram junto com a antiga burguesia girondina, aquele grupo que o Robespierre tinha afastado, girondino, lembra? Muitos ele executou. Ele se reuniu com esses grupos, os girondinos, e os novos setores enriquecidos, né, da população ali, aqueles que enriqueceram com as guerras e com a especulação, né, vendiam umas coisas, dava preço em outras, aumentava o preço de alguns produtos, ganhou dinheiro com isso. Ele juntou esse grupo e eles acabaram ali criando uma constituição, um documento para poder conduzir a França, né? Por que eles fizeram isso? Porque as dificuldades, gente, elas estavam se agravando. Os preços, né, subindo, os cofres públicos esvaziando, a miséria, a fome de novo se alastrando, né? E o regime novo estava enfraquecendo. E se eles não tomassem uma atitude, ia voltar o antigo regime. Os reis estavam loucos para voltar ao poder, né? E os países vizinhos estavam de olho na França. Então, o que eles fazem? Eles se juntam e criam esse diretório, porque as revoltas dos sans-culottes, aquele grupo mais radical, era frequente. Juntava com as revoltas camponeses, aquilo estava ali borbulhando na França. Então tiveram que tomar essa atitude. Como saiu o líder Robespierre, juntou esse grupo de 5 diretores e começaram a conduzir a França nesse período, que a gente chamou de período do Diretório, que foi de 1795 a 1799. Esse grupo de 5 pessoas que conduziram a França nesse momento. Esse pessoal, eles conduziram a França até um certo ponto. Que ponto foi esse? Até o ponto que surgiu uma figura ali da área militar que a burguesia viu nele um líder, né? A burguesia rica, né? Ameaçada pela instabilidade interna da França, né? Com a miséria alastrada, com a questão das revoltas, viram nessa figura chamado Napoleão Bonaparte um líder, porque ele era um jovem general que tinha já vencido várias batalhas fora da França, impedido que, né, a França fosse tomada por outros países. Foram muitas vitórias e Napoleão era um excelente estrategista. E a população via nele uma espécie de herói, que estava protegendo a França, né, e o antigo regime, que ele não deixava ser instaurado por conta de a invasão de outros países. Então viram nele um líder. Eles convidam o Napoleão para compor esse novo governo e participar desse governo e tentar pacificar a França, porque a França ainda estava ali numa revolta interna, né? Não estava muito legal. Então eles viram o Napoleão um pacificador. Então, no dia 9 de novembro de 1799, no 18 Brumário, que era o mês das brumas, né, no calendário revolucionário, o Bonaparte, com o apoio de 2 diretores, né, se juntou e dissolveu o diretório. Então, um grupo de diretório convidou o Napoleão, ele aceitou. Como ele era o general, tinha o poder junto com ele do exército, ele conseguiu tirar os outros 3 diretores do poder, dissolveu e o Napoleão iniciou um novo consulado, né? Então, esse consulado era um novo governo ali liderado por Napoleão. Esse golpe recebeu amplo apoio da burguesia e dos camponeses, que viam no Napoleão um líder. Para a burguesia, o general representava a ordem, representava a segurança das suas propriedades privadas, né? Para os camponeses, a certeza de que eles teriam a terra, né? Que não teriam taxas feudais, né? Não teriam que pagar para utilizar as terras, que eles poderiam fazer as suas plantações. Então, o Napoleão, ele acabou agradando tanto a da burguesia, os ricos, como os camponeses. E Napoleão iniciará, então, nesse período da França, um novo governo, que será uma nossa próxima conversa. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só, tá? Se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem lá no chat, ou então vocês podem também me procurar através das redes sociais, no Instagram, no Facebook, que a gente troca ideia por lá. Lembrando que não deixe de fazer as atividades.
Vocês agora têm apenas 5 alternativas. Ou, aliás, 5 chances, né? Se passar 5 chances, aí vai ficar a última chance que você fez, tá ok? Então, até mais, pessoal. Tchau!